Olá! Hoje eu trago aqui para nós um tema de extrema relevância. Um tema que no mundo Bunny ou no mundo VUCA lá da pandemia, o termo que a gente escolher para dizer que o mundo está complexo, disruptivo, não linear, é o que menos importa. O que importa é que nós estamos vivendo um tempo muito célere de mudanças, então estamos mudando muito mais rápido. Tem gente que fala até que nunca mudamos tão rápido quanto estamos mudando hoje. Será que é por quê? Será que é devido à tecnologia, aos adventos desse mundo altamente tecnológico? Ou será que é devido à inteligência artificial? A chegada dela imprime para nós um outro jeito de relacionar com as pessoas, com as tarefas? Muitas perguntas. E me preocupa o seguinte: muitas vezes estamos dando respostas simples e simplistas para as questões complexas. Quando a gente fala que está vivendo um tempo de menos pertencimento, de dificuldade de pertencimento, de dificuldade de engajamento, podemos afirmar que estamos falando de dificuldade das pessoas em permanecer. Óbvio. Agora, o que me assusta, enquanto consultora que trabalha no Brasil todo, com empresas de pequeno, médio e grande porte, com pessoas e culturas tão diversas, é como muitas vezes as empresas, as lideranças encaram um tema tão complexo e tão importante. Vamos fazer aqui uma recuperação de contexto. Estamos no mundo Bunny ou VUCA, complexo, disruptivo, incerto. Estamos num tempo em que as pessoas têm um pouco mais de consciência, ou deveríamos ter, sobre quem somos. Vivemos no mundo do autoconhecimento. Somos abordados pelos algoritmos, por programas de desenvolvimento pessoal o dia inteiro. Basta um clique, basta uma pergunta, que nós vamos receber conteúdos diversos, gratuitos, pagos, programas mirabolantes, outros caríssimos de investimentos exorbitantes, mergulhos profundos, programas de imersão ou e-books. Conteúdo não falta. E aí eu pergunto, que tempo é esse que a gente está vivendo? Nesse tempo, eu acredito muito, especialmente hoje, que nós, seres humanos, gostamos e sentimos falta de pertencer. Isso é um dado biológico, isso é nosso, é intrínseco ao ser humano. Quer ver uma outra coisa que é nossa? A gente é avaliado o tempo inteiro e sente falta disso. A gente não gosta de ser mal avaliado, claro, ninguém gosta, mas a gente gosta de ser bem avaliado, ou seja, a gente se importa com a avaliação e o olhar dos outros sobre nós. Esses dias eu ouvi de um especialista de que a gente vai ser, olha a fala, olha o tamanho e a importância dessa fala. Seremos verdadeiramente livres quando não nos importarmos mais com a avaliação do outro sobre nós, com o julgamento alheio sobre a nossa performance, sobre quem somos e sobre como fazemos as coisas. Eu discordo muito, porque nós vamos precisar disso para sempre. Isso nos move. O que eu concordo, e é importante considerar que o excesso dessa dependência é patológico, óbvio. Vocês concordam? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Será que a gente chega, olha o sonho de liberdade, chegar a uma condição que nós somos 100% isentos e não nos preocupamos em nada com o que o outro pensa? Quem é o outro? Pode ser o nosso líder, o nosso colega,
um colega de academia, pode ser o nosso parceiro romântico, os nossos pais, os nossos filhos, alguém de importância. O saudável é reduzir essa necessidade de avaliação externa. Agora, posso estar bem desinformada aqui. Eu acredito que ainda precisamos, que nessa condição humana de 2026, precisamos ser avaliados. E isso até é um combustível para nos levar em direção aos nossos sonhos e mover a nossa energia para realizar os nossos objetivos e ações. Eu acredito muito que pertencer tem a ver com um pouco dessa avaliação. E quando eu falo de pertencimento, eu tenho ouvido uma frase que virou um clichê, estampada em reels, posts, notícias de RH, notícias de gestão de pessoas. Vamos analisar essa frase comigo. Vou fazer um convite para vocês. Olha o tamanho e a importância dessa frase. Empresas de sucesso são lugares onde as pessoas se sentem parte. O que vocês acreditam? Qual a avaliação de vocês sobre essa frase? Gente, é óbvio! Um lugar onde a gente quer permanecer e fazer parte, claro, tem que ser um lugar de sucesso. Mas parece tão clichê, tão óbvio, porque a gente está falando aqui de que é fácil ter essa empresa. E não é. Quer ver? Vem aqui comigo. Quero perguntar para vocês. Nos últimos 5 anos, quantas vezes? 5 anos. Depois eu vou reduzir um pouquinho esse tempo. Tô dando uma alongada aqui pra gente fazer um túnel do tempo. Nos últimos 5 anos, lá em 2021, no meio da pandemia, dali pra cá, quantas vezes você parou para avaliar o lugar que você está, seja o seu trabalho, a sua família, e entender que é um lugar para você pertencer, que fez sentido estar ali, que esse ambiente, ele potencializa quem você é, quem você quer se tornar enquanto processo evolutivo. Recupera essa memória. Sabe por que a gente faz isso pouco? Porque onde que está muito bem, a gente nem precisa. É intrínseco. Nós vamos vivendo essa condição naturalmente, é orgânico. Agora, se a gente não está num lugar, num ambiente que não potencializa e pior, que complica o nosso desempenho, o nosso bem-estar e o nosso desejo de permanecer, a gente faz isso com mais constância. E aí eu quero te perguntar, olhando aí para esse túnel do tempo de 5 anos, encontrou alguma memória extremamente positiva? Nem precisei fazer, Patrícia. Ali eu tô no meu casamento e tá tudo leve, não precisei questionar se eu fico, se eu permaneço, se eu estou engajado, se eu tenho conversas positivas nesse relacionamento, se eu consigo sair para um almoço ou para um jantar e bater um papo leve sobre o dia, sobre projetos, sobre sonhos. Ou será que eu fico ali rolando a tela do celular enquanto o prato chega e já não estou mais presente nesse relacionamento? Com a minha liderança, será que a gente nesses 5 anos consegue sentar com prazer com esse líder, com esse time, se você é líder, com o seu time, e olhar nos olhos das pessoas e ter clareza e transparência nessa relação e poder dizer aquilo que está aqui dentro guardado? Será que a gente tem exercido nesse ambiente uma condição de ouvir, uma escuta ativa e de sair dali com ensinamento, com aprendizado? Pertencer não é só sobre relações de trabalho, é sobre relacionar. Queremos ficar, fazer parte? Queremos ir embora?
é sobre cultura. Será que a gente deu, sabe aquela história do match? Imagina um aplicativo de relacionamentos. Vou falar o nome aqui porque não estou sendo patrocinada. Um aplicativo desses de relacionamento deu match. Se a gente pudesse traduzir isso para a nossa cultura organizacional, por exemplo. Deu match quando a gente está nesses últimos 5 anos olhando para essa relação e sentindo que ainda é o lugar de ficar? Eu tenho mais certeza de ficar do que dúvidas. Essa é uma boa avaliação e é um bom caminho para a gente olhar sobre pertencer, porque nós queremos fazer parte. E quando eu digo que não estamos vivendo uma crise do pertencimento, porque para mim, nós estamos vivendo uma crise de identidade e valores, uma crise de dissonância cognitiva. Quer ver? Vem aqui que eu vou te explicar um pouquinho de teoria, mas calma, calma, calma. Não tem aula de antropologia nem de filosofia. A coisa pode ser mais simples de ser entendida, até difícil de ser aplicada. Não quero aqui pintar com vocês um apocalipse dessa questão, sobre isso. Agora, nós precisamos abrir a nossa mente para entender alguns pontos básicos. Eu tenho uma fórmula aqui para falar de pertencimento. Para mim, a gente vive a cultura como se ela fosse uma teia de significados. Nem fui eu que cunhei esse termo, essa explicação. Essa explicação vem do Clifford Geertz, que é um antropólogo contemporâneo americano que estudou as culturas e conceituou cultura dessa forma. Essa teia de significados, ela é construída por nós, cada um de nós, indivíduos nessa sociedade ou nessa organização, e estamos presos a essa teia de significados. Então, quanto mais sentido, quanto mais significado, quanto mais relevância e conexão, o match com a nossa base de valores, mais a gente deseja ficar, mais nós queremos permanecer. E quando a gente não quer permanecer, entra um fenômeno que ficou muito popular na pandemia. Quem é que já ouviu? O quiet quitting. O quiet quitting é um processo de demissão silenciosa. Minha alma já foi, passou dessa para melhor. E eu fico aqui, de corpo presente, entregando a minha média de 60%, 70%. Faço, me comprometo com o mínimo, estou aqui, mas não estou apaixonado por essa condição de trabalho. Eu não quero me destacar, eu quero só receber o meu salário no final do mês. Isso é um perigo. E a gente, sinto muito em lhes informar, a gente tem dificuldade, a gente demora a perceber uma situação de quiet quitting. Ela pode até virar adoecimento psíquico. Quer ver um exemplo? Tem um caso de uma empresa que uma profissional ficou 15 anos ali, chegou uma hora que ela não queria mais. E nesse processo de quiet quitting, ela ficou mais ou menos 30 mil horas, mais de 30 mil horas, mais de 4 anos, adoecida psiquicamente, buscando uma decisão de mudança de carreira, de mudança de vida. Porque mudar de carreira, para mim, é transformação de vida. E ela, depressão, insônia, medicamento, acompanhamento psiquiátrico, não chegava numa condição de melhora. E ela foi entregando. Mesmo sendo uma profissional altamente comprometida, daquelas que leva trabalho para casa, workaholic, ela chegou num ponto que não dava mais. Então, entrego o mínimo até que o adoecimento psíquico chegou e ela não tinha mais condições de permanecer. E ela tomou uma decisão de carreira. Uma decisão sem ter para onde ir. Uma decisão que falava muito sobre identidade e base de valores. Quem eu sou nesse lugar, o quanto esse ambiente me potencializa, o quanto eu admiro as relações, a minha liderança, as pessoas que estão aqui.
Eu não consigo ficar com a minha alma já tendo ido. E aí, essa profissional que era muito comprometida e ela era conhecida como uma menina que fazia doce de limão, ela chegou num dia aquele dia de tomar uma decisão. Cilada, hein, gente? Não existe o dia D da forma que a gente sonha, que é aquele dia que vai brotar uma luz do céu e a gente vai sair com total clareza do que e como conduzir a mudança. Nesse dia, essa menina que fazia doce de limão, que foi apoiada única e exclusivamente pelo marido, falou para ela: vai, eu confio em você. Ela tomou essa decisão com o seguinte olhar: cara, ninguém pode acreditar mais em mim do que eu mesma. E foi isso que eu vi nos olhos do meu marido. Eu, Patrícia, precisei também falar com Deus. Falei que foi a única pessoa, exclusivamente pessoa, ser humano. Porque eu enchi a paciência de Deus demais. E aí, certo dia, de joelhos no chão, conversando com Deus, como se ele tivesse, porque essa é a minha relação com Deus. Aqui, cara, as coisas não estão boas, eu não tô bem, você tá vendo aqui a minha angústia, estou estudando, lendo, tinha planilha de livros, mas não era do que eu já tinha lido não, porque essa eu esqueci, eu fazia questão de olhar para a planilha que faltava, os livros que eu não tinha lido, os cursos que eu não tinha feito, as competências que eu não tinha. Então eu estava na escassez, na falta, tudo que eu não tinha era a síndrome da impostora me cobrando essa performance. E aí, quando eu tive essa conversa com Deus, eu olhei para Deus e falei: cara, eu não aguento mais, você não tá me escutando, a gente não tá tendo essa relação de confiança. E eu senti uma resposta de Deus que falou assim para mim: Patrícia, pelo amor de Deus, cara, eu já te dei o limão, vai lá fazer o seu doce, me deixa em paz. Gente, eu levantei, falei: agora, né, eu já tenho o limão, eu preciso trabalhar para cuidar desse doce aqui, esse doce é meu, e eu vou tomar posse disso. E aí, com a ajuda de mentoria, eu fui para esse mundo de carreira. E quando eu lembro do Clifford Geertz, que ele fala das teias de significados que a gente constrói, eu preciso trazer para vocês essa experiência que foi minha e que está dentro da empresa de cada um de vocês, que está às vezes em um de vocês, em olhar para o espelho e não se ver sem a condição do adoecimento psíquico, de não sentir mais parte. Caroline Taylor, que é uma autora britânica, ela trabalhou muito sobre coerência e ela tem até um livro que é Walk the Talk, e ela fala dessa coerência do que eu faço, do que eu falo, precisa se conectar e se traduzir numa verdade corporativa, numa verdade organizacional. As pessoas precisam olhar nos olhos das outras. E quando elas se olham, elas precisam enxergar transparência. Um líder que se conecta com o outro pelo olhar. E aqui, gente, não vamos romantizar liderança. Liderança é gente, ponto. Gente como a gente e que precisa ser ouvido e que precisa ser suportado. Agora, se eu escolhi estar numa posição de liderança, é importante que eu saiba, no mínimo, olhar nos olhos das pessoas e ouvi-las. E muitas vezes dizer para elas que eu também não sei a resposta e que juntos vamos encontrar. E que nós somos parceiros e que eu não sou nada seu ombro amigo. Para de romantizar. É que eu sou o cara que tá aqui do seu lado e que a gente vai junto enfrentar esse desafio. E às vezes sem a resposta certa ou sem o caminho trilhado que a gente tanto gostaria. Quando eu falo de coerência, eu estou dizendo que pertencer precisa ser olhado com mais cuidado, sobre a ótica de 3 pilares. Quando eu falei da fórmula, escreve aqui comigo. P de pertencimento, a formulazinha matemática, é igual ao S de sentir. E aqui eu estou trabalhando o quê? As emoções. Eu preciso saber o que me move.
Que emoção eu quero sentir ao permanecer aqui? Eu quero me sentir livre? Eu quero me sentir reconhecido, capaz, útil? Escolhe uma para esse período, 2026. Escolhe uma emoção e trabalha a partir dela. E quando eu faço essa escolha dessa emoção, é porque eu já tenho um trabalho de autoconhecimento aqui profundo e de qualidade, um compromisso com a minha identidade, com a minha base de valores. Quais são os meus valores inegociáveis? Esse S do sentir da nossa fórmula aqui, ele foi muito direcionado pelo trabalho da Brené Brown, uma pesquisadora, autora, que no livro dela, o Atlas of Heart, e também num documentário que está disponível na Netflix, ela explica mais de 87 emoções estudadas, ou seja, não é fácil identificar e dar nome para as nossas emoções. Agora, eu preciso me comprometer, porque a única pessoa que pode fazer esse trabalho sou eu. Então, P é igual a S de sentir vezes E de entender, que aqui é o racional, é a nossa cognição, é como eu entendo. E aí, nós no ambiente institucional temos a obrigação de trabalhar uma comunicação clara para que o racional fique satisfeito e entenda clareza, direcionamento, conduta, ética. E aí a gente vai para o terceiro pilar da nossa fórmula, que é o agir, o nosso comportamento. Eu falei para vocês, vamos recuperar a fórmula. P de pertencimento é igual o S de sentir vezes E de entender vezes o A de agir, que é comportamento. Nenhum desses eixos pode ser negativo ou igual a zero, senão já era o pertencimento. Se eu não me sinto bem, se eu não entendo nada que está acontecendo aqui. Quando eu falei para vocês que eu não acredito nesse chavão, nesse clichê, empresas de sucesso são lugares onde as pessoas querem ficar, buscam estar. Porque muitas vezes a gente está buscando respostas simplistas para as coisas importantes. Por exemplo, um tipo de resposta. Remuneração. Eu começo a acreditar que a resposta está exclusivamente num pacote de benefícios e remuneração. Aí eu já vi um monte de gente aqui franzindo a expressão e respondendo para mim com o rosto assim. Ah, Patrícia, pelo amor de Deus, você quer dizer que as pessoas não se satisfazem com o financeiro? Ah, gente, quem foi que disse isso? Esse é um pilar básico, extremamente relevante. Todavia, não resolve o nosso problema, não está na raiz. A gente tem que ir lá na raiz e buscar as respostas, porque quando eu entendo a causa, aí eu paro de trabalhar a consequência. Então, tem que trabalhar pacote de benefícios, remuneração alinhado? Isso é básico, isso é matemática da pirâmide de Maslow, ok? Aí, outra resposta simplista. Ah, gente, estamos vivendo um choque de gerações. É porque aqui a gente tem pessoas de gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente de trabalho. E daí? Temos e vamos ter cada vez mais e precisamos aprender a lidar com isso. Isso cabe num ótimo programa de comunicação, de entender habilidades técnicas, hard soft skills bem posicionadas, para além da idade, tá? Para além de etarismos, para baixo ou para cima. Para além de classificar label nas pessoas. Ah, o jovem não quer compromisso. Esse mais maduro já não tem tanto compromisso. Gente, isso é discurso jogado fora, tempo. Aliás, vivemos o tempo da economia da atenção. Ai, talvez seja o termo mais ouvido. Economia da atenção. O ativo mais importante é tempo e atenção. E falar um palavrão aqui, não posso. Estamos vivendo um tempo de importância em qual, para mim, o principal
É gente, são as pessoas. De que adianta eu ter muito tempo e não usar a favor? O que vale quando eu trago um programa de inteligência artificial, otimizo tarefas e continuo aqui como liderança master, sênior, fundador, conselheiro, diretor, gerente, supervisor, olhando para as dificuldades? O que resolve eu ficar discursando sobre choque de gerações, ao invés de olhar para as pessoas e olhar nos olhos delas e querer entender por que elas não querem mais ficar, porque o quiet quitting está se instalando aqui dentro. E aí, quando eu olho para todo esse caminho, eu tenho uma certeza muito clara. Nós estamos cada vez engajando menos. Tem dados de pesquisas no Brasil que falam que em média de 79% estamos desengajados. Ou seja, 21, 31, 29. Fazendo conta aqui, gente, pulei da aula de matemática. Mas o dado que se diz é que no Brasil estamos 21% desengajados. E que no mundo tá melhorzinho, tá 31%. Ou seja, uma diferença básica de 10% entre o nível de engajamento no Brasil e no mundo. E o que eu quero dizer para vocês aqui, é muito importante que vocês me ouçam em relação ao que nós estamos ignorando, que é condição básica de confiança, olhar nos olhos das pessoas, considerar que a cultura, ela não é desenhada de cima para baixo, como a gente olhou a vida inteira, que os programas de engajamento, eles precisam fazer parte da gestão da cultura, e que essa cultura tenha significados a qual estamos presos e ajudamos a construir. Tem um detalhe, ela é viva, dinâmica e muitas vezes complexa e rápida, porque as coisas não estão esperando a gente pensar muito. Eu estou esse mês com um foco totalmente em growth, em campanhas de venda, e aí lá para o segundo trimestre eu falo em pessoas. Eu tenho que ter agenda positiva de pessoas. Aí vocês vão falar assim para mim, mas eu já tenho, Patrícia. Eu tenho um comitê de pessoas aqui dentro. A gente tem uma equipe, um time para falar de pessoas. E aí eu te pergunto, a gente está falando com as pessoas ou sobre as pessoas? Qual é a dinâmica de escuta ativa que a gente tem escolhido para a nossa vida? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu contei um pouquinho da minha história de adoecimento psíquico, contei também para vocês que eu tenho visto nas empresas várias Patrícias que estão vivendo ou que já viveram e que estão desconectadas, desengajadas do ambiente de trabalho. Quando eu falo de pertencer com S, eu estou falando de identidade. Se eu posso ser quem eu sou aqui dentro, claro que eu vou entregar mais, claro que eu vou produzir mais, claro que eu vou sentir vontade de criar mais e de trazer as pessoas comigo, porque essa energia é uma conta que a gente não faz. Se a gente tivesse um medidor de energia, a gente sabe que multiplica. Engajamento contagia. E quando eu falo de dissonância cognitiva, foi o que eu trouxe lá no comecinho para dizer que nós vivemos um sintoma de pertencimento, mas é a crise de identidade e de dissonância cognitiva. Estou dizendo que os nossos pensamentos, as nossas crenças, não estão congruentes com as nossas ações. Quem cunhou esse termo foi o Leon Festinger, é um americano também. E ele fala que dissonância cognitiva é minha comigo mesmo. Quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo de uma crença que é poderosíssima e que ela pode simplesmente colocar o nosso pertencimento por terra. Quando eu olho para o meu líder e acredito que ele tem que ser um super-herói ou uma super-heroína, um ser extraordinário que resolve tudo, que tem todas as respostas e que tem 48 horas no dia, o que essa crença me faz? Me aproxima ou me distancia dessa liderança? Porque se tiver um erro,
detalhe que desconecta, ele já não é mais aquilo tudo, aquela expectativa toda que eu criei. E a empresa, sim, vocês podem me perguntar, imagino que vocês devem estar pensando, mas sou eu responsável por isso? Também para desenvolver programas e contar para as pessoas que seus líderes são humanos, são gente, e que a expectativa tem que ser nesse nível, e não no nível de ficção, né? A gente vai lá para ficção científica procurar esse líder. Não existe, tá? Ele tá aqui. E nesse nível a gente olha nos olhos das pessoas e acredita nelas e convive com elas. E aí sim eu respeito essa liderança como pessoa, como ser humano. E se eu descaracterizo essa crença, eu reduzo a minha dissonância cognitiva, porque essa crença ela precisa ser positiva no sentido de falar, cara, tô aqui, tô junto, sou seu liderado, respondo para você e vamos junto. Essa responsabilidade individual é uma responsabilidade do indivíduo, dessa pessoa que precisa acreditar que ela e esse líder são seres, gente. Agora tem uma responsabilidade corporativa da instituição organizacional. Aqui nessa responsabilidade organizacional, nós temos que nos preocupar de como vamos encontrar um caminho para educar essa crença. Agora, se eu não sei nem que essa crença existe, como é que eu vou fazer? E muitas vezes eu não sei, porque eu não olho e não paro para olhar nos olhos das pessoas. Então, se estamos vivendo uma crise de dissonância cognitiva, temos que investigar crenças, ideias, pensamentos versus ações das pessoas que formam a teia de significados. Faz sentido? E eu quero trazer para vocês uma tarefa. Eu sou a Patrícia da tarefa, adoro tarefa. Uma tarefa básica. Primeiro, a nível individual, qual é o processo de dissonância cognitiva, qual é a tensão, o desalinhamento que você está vivendo em relação às suas ideias, seus pensamentos e às suas ações. Se você está executando coisas dissonantes das suas crenças, pode ser um caminho para não pertencer, para não querer mais ficar. E se você é líder de empresa, leva para sua empresa essa tarefa. Qual é a forma que nós vamos fazer para entender mais sobre dissonância cognitiva e aproximar crenças, pensamentos de ações? Já começo lá no planejamento estratégico. Tem que ter um espaço para pensar com as pessoas. E aí, gente, não é o fim do mundo. Eu tenho ouvido muito um apocalipse nas reuniões, nos eventos, dizendo que estamos vivendo um colapso de pessoas. Estamos vivendo um colapso de relações e podemos melhorar isso. Temos ferramentas para isso. Um bom olho no olho e uma pergunta que fica para mim de extrema relevância. Ela é crucial. Qual é o meu valor inegociável enquanto ser humano? Enquanto empresa, minha carta de princípios e valores precisa trabalhar isso. Tem que ter, no mínimo, um valor que não tem conversa. É inegociável. E aí, eu hoje fecho com essa pergunta para nós. Qual é o nosso valor inegociável?